E hoje o nosso bate-papo aqui no Portal Diplomatique é com ela, Cecília Iturralde. É isso? Iturralde? Perfeito. De onde é esse sobrenome tão especial? É um sobrenome basco, é de origem espanhola. De origem espanhola. Sim. Que lindo, eu quero já saber da sua história. Mas a Cecília, ela é conselheira econômica da Embaixada da África do Sul. Hoje a gente vai conhecer um pouco dos mistérios da África do Sul, esse país que tem encantado cada vez mais os brasileiros. Que honra tê-la aqui no nosso bate-papo. Espero que a gente possa levar para os brasileiros um pouco do que é a África do Sul e o quanto de potencial ela tem para importadores, exportadores, investidores e turismo também. Perfeito. Muito obrigado pelo convite também. Será um prazer poder falar sobre a África do Sul e apresentar alguns aspectos que são interessantes para a gente de negócios e a gente turista, cidadão normal, cotidiano. Cecília, como que você se envolveu com a Embaixada da África do Sul? Como foi essa história? Eu não comecei estudando a diplomacia, não. Eu de muitas voltas antes de ingressar ao serviço de diplomacia, ao Ministério de Relações Internacionais. Eu estudei inicialmente a foniatria e a audiologia. Eu venho de uma família de médicos, então esse foi um caminho mais natural. Depois eu me meti no setor de turismo, depois trabalhei com Apple, sistema de Apple, e trabalhei com uma maestria onde descobri que minha paixão era mais o setor público. Eu fui nominada, eu vivia e trabalhava na Bolívia, e lá eu trabalhei muito com sector público e também com delegações internacionais. Conheci a gente da África do Sul lá, me nombraram a cônsul honorária e depois o ministro da presidência me indicou que devo considerar de retornar na África do Sul para ingressar ao serviço diplomático. É assim como, dando muitas voltas profissionais, eu vivia na Inglaterra, mudei na Bolívia e retornei na África do Sul. E aí se encantou pela África do Sul também? Eu cresci na África do Sul, sim. Então eu já tenho todavia toda a minha família lá, mas era essa curiosidade minha de viajar, de conhecer. Eu acho que eu trabalho não somente um setor que me apaixona, mas também um setor que me permite continuar viajando. Então, combinei os dois amores e paixões minhas, que é o setor público, a diplomacia e também essa possibilidade de poder viver, viajar por todas as partes do mundo. E levar um pouco das histórias de cada parte do mundo, né? Exato. Eu costumo dizer que dentro do planeta Terra tem muita coisa para a gente conhecer. E se a gente pudesse viver viajando os 365 dias do ano por todos os dias das nossas vidas, a gente não conheceria nem 1% do que esse planeta tem de tão especial, de tão rico. São culturas diferentes, povos diferentes. Inclusive aqui nos bastidores eu estava conhecendo um pouco dos produtos, né? Todo mundo hoje vai conhecer um pouquinho também. Porque a África do Sul hoje é um grande exportador, né? Se eu não me engano, são 14% do PIB do continente africano está concentrado na África do Sul. Exato. A África do Sul é o país mais industrializado, tem uma economia muito desenvolvida, muito diversificada, o continente, e contribui com 14% do PIB do continente. Então, a África do Sul começou como um país de mineria, como todos os países, ou quase todos os países da África têm amplos recursos naturais de mineração, ouro, diamantes, diferentes minerais, mas tem uma vida limitada, né? Então, a África do Sul diversificou muito, tem um serviço bancário, financeiro muito diverso, muito sofisticado. Tem a Bolsa de Valores mais grande do continente, a Bolsa de Valores de Johannesburg, que está lá, compite muito bem com todas as outras bolsas de valores internacionais.
é a sede preferida para empresas multinacionais e corporações multinacionais, porque a África do Sul também não somente oferece essas garantias de ser um mercado livre, de ter os serviços financeiros ou bancários, ou de ser uma potência de manufatura e fabricação, mas tem também um legado colonial. Temos grandes investidores. Nosso investidor primário é o Reino Unido, mas também temos outros países, tanto dos Estados Unidos como europeus, que têm grande presença das empresas lá. Alemanha, 600, Estados Unidos, mais ou menos 1.000 empresas, mas Brasil tem 10 ou 12 empresas lá. Então temos que levar as empresas do Brasil para a África do Sul. E lembrando que a África do Sul está num ponto estratégico no nosso planeta, né? Para importação e exportação, para você ter um ponto de apoio para fazer exportação para outros países. Então, realmente a África do Sul, ela é um ponto estratégico para aqueles empresários que pensam em expansão. Exato. Aqui eu preciso falar sobre uma grande oportunidade para os produtores e inversionistas do Brasil. O continente africano tem agora uma área de livre comércio continental. Isso abarca 54 países. Isso implica uma população muito similar à população da China. Somente que o índice de crescimento da população em África está crescendo. O índice de população na China está decrescendo. O PIB do continente mais ou menos tem 3,5 trilhões de dólares. É uma área de livre comércio e serviços. Então, esta permite, é uma invitação aos empresários do Brasil de poder estabelecer sua empresa lá, seja manufatura ou serviços, ou entrar em uma partnership com os empresários sul-africanos, poder desenvolver seu produto, seu serviço para poder exportar e atender às necessidades do continente africano. Mas, como eu indiquei, a África do Sul também tem um mercado muito aberto. Então, tem muitos convênios de acordos preferenciais de comércio, tanto com a União Europeia, com os Estados Unidos, com outros países asiáticos. Então, o momento que um empresário do Brasil estabelece sua empresa na África do Sul, não somente tem a vantagem que oferece esta área de livre comércio continental, mas também os acordos de livre comércio com outras regiões ou países, também esse empresário tem acesso a tudo isso. Isso é de extrema importância para quem pensa em expansão, né? Então, trazer essas informações aqui para você que está nos acompanhando, seja através das redes sociais, seja aí pelos canais oficiais de comunicação, a gente hoje está tentando aqui mostrar um panorama de África do Sul que muita gente não conhece. Quando a gente pensa em África, logo vem os safaris, porque é uma figura muito forte a área de preservação ambiental. Um dos territórios, um dos maiores territórios de área de preservação ambiental do mundo está na África do Sul. Inclusive lá você tem o privilégio de fazer alguns safaris e encontrar elefantes, leões, todos vivendo de forma livre. Isso é Sim. algo que impacta bastante, né? Uhum. E não somente que os animais vivem livre, não? É a área natural desses animais. Então, são grandes esforços da África do Sul para preservar essa vida selvagem. É um empreendimento muito, muito custoso, porque, lamentavelmente, tem muitos caçadores furtivos que têm uma tecnologia muito avançada para caçar, para matar nossos animais selvagens, já seja por marfil ou todo tipo de possibilidades que buscam desses animais para comercializar um mercado que não é legal. Então, temos grandes personagens como Kevin Richardson, que se ha dedicado toda sua vida para, inicialmente enfocado em leões, para preservar os leões, para evitar que as empresas ou pessoas reproduzam muita quantidade de leões para entregar a empresas caçadoras. Ok? Temos mais, ele está muito mais amplo porque
compreende que o problema não somente afeta os leões, mas a grande diversidade de outros animais. É todo um ecossistema que é impactado, Sim. né? Temos a princesa de Mônaco, Charlene, que também tem origem da África do Sul. Ela tem um enfoque muito grande com rinocerontes, não? Mas também temos um grupo de mulheres das comunidades que estão próximas à reserva Kruger, a Reserva Nacional de Kruger, que é um grupo de mulheres que han sido treinadas como militares, não? Sim. Mas o rol é para brindar a segurança aos animais. É um grupo que se chama a Black Mambas. Não são mulheres que utilizam uniforme de militar, têm todo o treinamento para poder caçar, mas caçar não os animais, mas de encontrar os caçadores, arriscando elas suas próprias vidas para preservar esse entorno dos animais nas reservas. Então, sim, o Kruger National Park é icônico, é um símbolo icônico de safaris na África do Sul, mas não é o único, não? Temos outras reservas em diversas partes da África do Sul. Inclusive, é um dos maiores territórios de preservação ambiental, né? Nós temos, fala-se que é maior do que o país Israel, é isso mesmo? A dimensão da reserva, sim, é mais grande que, por exemplo, como o país de Israel, é muito mais grande, sim. Então, realmente, tem muito para ser explorado dentro do turismo, porque é um país que não só de recursos naturais, mas para o turista tem praias paradisíacas também, né? Tem as praias paradisíacas e também tem as áreas protegidas dentro das praias. Não sei se vocês viram o documental The Octopus, My Teacher. Netflix, é um documental de Netflix que mostrou a vida de octopus em esta floresta de algas que está ao sul de África do Sul, as praias de Cape Town, mas também temos áreas protegidas que são ao norte do país, próximo com a fronteira de Moçambique, em uma área que é denominada Soduana, também é uma área protegida para todo o que é espécie marina e também terrestre, então fauna, flora, aquática e terrestre. Temos uma das reservas, o reinado de floresta também, de plantas, de flores, mais pequenas do mundo, mas com maior diversidade de plantas, de flora, que também tem um efeito, a qualidade, o sabor de nosso vinho, porque as plantas estão cultivadas, sim, são indígenas, então afeta o solo, o terreno, onde temos os cultivos de vinho. É por isso que os vinhos também da África do Sul têm um gosto muito especial, é uma qualidade bastante elevada. Graças a isso também. Antes da gente falar dos vinhos, que inclusive nós vamos degustar daqui a pouco, eu queria dizer que a África do Sul é um dos principais destinos para casais em lua de mel. Hoje nós já temos voos do Brasil para a África do Sul direto? Temos, sim. Temos a empresa, a linha aérea sul-africana, South African Airlines, que oferece duas opções: o voo de São Paulo direto a Johannesburg e de São Paulo direto à Cidade do Cabo, ou Cape Town. Sim, e isso facilita muito na hora da gente escolher um destino para visitar. Foge daquela rota tradicional que a gente sempre vai para os mesmos destinos para passar férias. E falando de África do Sul, você falou dos povos originários, né? Que são os povos indígenas. São vários povos lá, né? Temos uma grande diversidade de povos. É por isso que também a África do Sul é um país que tem 12 idiomas oficiais. 12 idiomas oficiais? Sim, mas isso não implica que todos os idiomas de todos os povos estão incluídos. Mas isso inclui o inglês africano, e depois tem o idioma para pessoas que não têm audição. Que seria como nossa Libras no Brasil, que é língua de sinais. De sinais, exato. E depois tem como Zulu, tem Ndebele, Xhosa, Venda, Sotho, South Sotho. Então, tem muitas outras idiomas que representam os povos indígenas da África do Sul.
Inclusive, você fazendo turismo lá, você consegue conhecer um pouco desses povos. Ah, sim, naturalmente. Sim. E também temos áreas próximas a Johannesburgo, que han criado como um mini África do Sul para mostrar as diferentes tradições de cada agrupação indígena de tribos africanas, para mostrar um pouco sua vestimenta, para mostrar a gastronomia, sua tradição de como as casas que construíam. Umas são colores mais escuros, outras, como o grupo Ndebele, utilizam as formas, colores muito fortes, como os colores da nossa bandeira, com formas geométricas muito fortes. Então, cada grupo tem uma tradição muito interessante para conhecer e poder. Inclusive, a gente falando de povos originários, né? Aqui nós temos um chá orgânico que é produzido por eles. Não necessariamente por eles, mas Sim. É indígena das ervas, o produto, rooibos, é um produto com... Posso abrir aqui para conhecer? Pode abrir. Olha só, ele já está no nosso formato que nós conhecemos, né, do tradicional Sim. saquinho. Pode oler também, o olor Nossa, que delícia. é forte, é aromático. Sim, aromático. Então sem cafeína, sem nada, é natural. Mas isso é um produto indígena das plantas da África do Sul. Inclusive é esse que está servido aqui para... Temos agora para degustar. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Então, isso é uma boa opção para pessoas que não gostam de cafeína. Sim. Não de café, mas de cafeína, que precisam tomar produtos mais naturais. Então, é não somente orgânico, mas livre de cafeína absoluta. E realmente você sente o sabor é muito diferente do nosso chá aqui do Brasil, né? Ele tem tanto o sabor quanto os aromas, você consegue sentir as especiarias. Sim. Que vem com toda essa aroma incluída. Parece que tem alguma fruta, né? A gente tem, ele não é um chá agressivo, não, né? Não, para nada. Gente, sensacional, adorei, viu? Adorei, sensacional. Mas agora temos já a licença, todas as aprovações da Anvisa para poder comercializar. Já está sendo exportado no Brasil. Eu acho que está em alguns restaurantes aqui em Brasília, mais predominante na São Paulo. Goiânia também tenho entendido que também está disponível a Goiânia. E quem tem interesse de trazer para fazer a distribuição aqui no Brasil, pode entrar em contato com a embaixada. Exato. Que aí vocês fazem esse intercâmbio com os produtores, com os investidores aqui do Brasil. Exato, sim. Gente, sensacional, tô apaixonado. E aqui você traz também o vinho, o famoso vinho da África do Sul. Mas para a gente tomar esse vinho aqui da África do Sul, eu quero convidar uma grande amiga que está aqui conosco, acompanhando aqui os bastidores, que é a nossa querida Flávia, para que ela venha aqui participar conosco dessa degustação. Afinal de contas, ela que fez toda essa intermediação para que a gente pudesse estar aqui hoje levando informação, levando um pouco de África do Sul para vocês que estão nos acompanhando aí de casa. E já aproveito a lembrar vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, compartilhem esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Sabe, lembra aquele amigo que é empresário, importador, exportador, aquele empresário que quer crescer? Já aproveita aí, clica, compartilha o vídeo para que chegue em mais pessoas e em especial a essas pessoas aí que possam realmente investir em África do Sul. E nossa grande amiga Flávia Melissa já está aqui na mesa conosco para que a gente possa degustar esse vinho, né? A Flávia, que ela é diplomata internacional, ela faz um trabalho de diplomacia, de aproximação aí de nações, países e de interesse público e privado, né? E é uma honra, né? Porque ela está por trás aí do nosso portal Diplomatique, sempre trazendo grandes referências, grandes pessoas. Obrigado pelo convite, Flávia, de estar aqui em Brasília, ao lado da Cecília, aprendendo tanto sobre a África do Sul hoje. Eu que agradeço. Esse grande projeto iniciou pós-pandemia. Eu entendi o quanto é importante esse relacionamento entre a diplomacia, o setor privado e também os setores de impacto social, onde eu atuo há muitos anos.
E o Portal Diplomatique, ela veio exatamente com essa ideia de simplificar, aproximar e dar oportunidade para os países falar um pouco da sua beleza, das oportunidades, porque o mundo todo, pós-pandemia, nós estamos sempre em busca de grandes oportunidades, lugares mais seguros. Então, nos trouxe essa oportunidade de ter um outro olhar, porque antes da pandemia, olhávamos para, por exemplo, eu, Flávia, para a África do Sul somente para fazer safari, para conhecer os animais selvagens. Não tinha ideia da potência que era a África do Sul, das oportunidades, que ela é um grande exportador, e de pós-pandemia entendemos, começamos a conhecer. Então, quero muito agradecer a disponibilidade, que eu a conheci o ano passado através do Instituto Jovem Exportador, que é também um grande parceiro. Nós estivemos juntos num jantar, né, que foi do Consórcio de Network Negócios Europeu, e hoje nós estamos aqui justamente para falar um pouco mais da riqueza desse país e das oportunidades e, naturalmente, conhecer esse vinho maravilhoso. Não, com certeza que é um dos maiores exportadores de vinho do mundo. A gente já sabe que a África do Sul e agora a gente vai degustar esse vinho. Eu queria que você falasse um pouco também que vinho é esse, Cecília? Perfeito. Primeiro vamos a começar falando sobre a rota dos vinhos da África do Sul. Eu acho que é importante indicar que temos 850 quilômetros de rota de vinhos na África do Sul. Produzimos o Riesling, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cab Classique, espumantes, etc. ¿no? Então, acá tenho que é um Pinotage. Este é um vinho de uvas autênticas e indígenas da África do Sul. E outro que temos que é altamente consumido é o Chenin Blanc. Chenin Blanc é uma uva, é um vinho produzido originalmente em França, o Vale de Lyon, de Loire, mas eu acho que as uvas escolheram a África do Sul porque crescem em abundância lá, tem a produção mais grande do mundo de Chenin Blanc na África do Sul, mas este Pinotage é o vinho originário, as uvas originárias da África do Sul. Então é por isso que eu selecionei este Pinotage como variedade para poder degustar hoje, para ver sua opinião. Vamos. Como eu indico, hoje celebramos 366 anos da produção de vinho na África do Sul. Como a África do Sul estava nos anos 1500, 1600 na ruta de navios que iam hacia a Índia para a busca de espécies, temos um colono holandês que estabeleceu como um supermercado, em palavras modernas, não? Na África do Sul, para abastecer a todos os outros barcos que navegavam. Então, muitos outros marinheiros trazeram as uvas da Alemanha, de França, de Espanha, para cultivar na África do Sul. Este colono, Jan van Riebeeck, anota em sua agenda que 2 de fevereiro de 1659, o primeiro vinho é produzido na África do Sul. É por isso que temos essa data exata, porque o senhor anotou. Sim. Okay? Então, este não é dos vinhos originários da Europa, mas este é produzido, descoberto e criado em África do Sul, é o Pinotage. Eu espero que gostem. É como decimos em inglês, porque agora não são nem... São 11h45 agora. No Brasil. Em Brasil. Mas em alguma parte do mundo já são as 5 da tarde. Então já podemos beber, não? É por isso também eu gostaria de poder falar, porque estamos agora concentrados no tema dos vinhos. Cada 3 anos, o organismo que é organizador de vinhos
na África do Sul, Wines of South Africa, organiza um evento para fazer uma expo de todas as variedades de vinhos da África do Sul. Este ano é o terceiro ano, não? Cada 3 anos. Sim. Então, este ano, setembro, de 10 a 12 de setembro, Wines of South Africa vai organizar vai ter essa expo de vinhos à Cidade de Cabo. Então, esta é também para nós uma grande oportunidade para convidar a audiência do Brasil, amantes do vinho, importadores do vinho, mas também o público consumidor de vinho, os sommeliers, etc. A todo brasileiro que quer conhecer mais sobre variedades de vinhos que oferecemos na África do Sul, setembro, 10 a 12, a Cidade de Cabo. Mas não somente são esses dias, os organizadores estão organizando uma semana intensa de atividade para importadores e pessoas interessadas em importar os vinhos da África do Sul. Como não todo mundo é importador de vinho, junto com a agência de promoção de turismo da área onde está Cape Town, Cidade de Cabo, também estamos organizando, com a embaixada, estamos organizando também roteiros, estamos armando umas quantas surpresas que agora simplesmente vou indicar que temos algo que vamos a lançar pronto para poder dar maior acessibilidade a turistas para poder visitar na África do Sul. Então, mantenha-se atento. Sim, as pessoas super que têm, convite, né? É um super convite, mas tenho algumas surpresas que todavia não posso falar. Mas eu quero indicar que vai haver surpresas. Mas pessoas interessadas, naturalmente, sobre a ter ideia de mais informação sobre esta expo de vinhos, ou ter mais informação sobre as surpresas, pode sempre comunicar-se comigo na embaixada. Sim, perfeito. Eu tô assim, encantado com o vinho. Hoje, se eu quero trazer o vinho para o Brasil, eu quero ser um distribuidor do vinho no Brasil, é possível já fazendo esse contato com a embaixada? A embaixada pode ajudar muito para estabelecer contatos com diferentes produtores de vinhos na África do Sul. É por isso que eu tenho um contenedor de 670 quilos de garrafas de vinhos que chegaram da África do Sul aqui à embaixada, mas com esse propósito de fazer eventos de degustação, de poder mostrar as sommeliers, pessoas que são proprietários de hotéis, de supermercados, connoisseurs, os importadores e distribuidores que já têm outras garrafas, outros vinhos de diferentes partes do mundo. Então, é possível. Hemos já organizado as degustações a Goiânia, aqui a Brasília. Tenho agora outros mini eventos, mas depois eu acho que vamos a retornar na Goiânia. Se todavia tenho algumas garrafas adicionais, vamos a terminar o ciclo de degustação de vinhos este ano. Mas tudo é possível. Também temos a Pro Wine, essa expo de vinho que acontece em São Paulo. Também temos cada vez mais e mais produtores de vinhos da África do Sul que participam. Então, é uma doble esforço, doble possibilidade de apresentar os vinhos da África do Sul, tanto por mecanismos da embaixada, mas também de produtores mesmos que têm a possibilidade de participar no Pro Wine São Paulo cada ano. E temos já confirmação de que temos mais e mais produtores de vinho da África do Sul que vão estar presentes este ano em São Paulo. Gente, eu acho que o grande diferencial da África do Sul é por ser esse país conhecido como país arco-íris, porque reúne todos os povos do mundo dentro da África do Sul. É por isso que tem um vinho de altíssima qualidade, porque traz aí referências do mundo todo na produção. Eu acho que esse é o grande segredo da África do Sul, esse país tão acolhedor. Também diferentes uvas e sementes que vêm de diferentes partes do mundo, mas também, como indiquei, esse reinado de flora, que é um dos reinados mais pequenos do mundo, mas com maior quantidade de diversidade de flora, que influi
a qualidade agrícola, por lo tanto, a produção das uvas. E quando falamos da nação arco-íris, não tem que recordar que as épocas de navegantes, 1500, 1600, tivemos os portugueses, tivemos os britânicos, tivemos os holandeses. A África do Sul foi colônia de inglesa. Trajeron escravos de Índia, de Malásia, de Indonésia. Depois vieram chineses. Os próprios tribos africanas da parte mais norte do continente africano também, tanto os fazendeiros como caçadores, todo mundo se movia hasta a ponta do continente africano, que depois foi declarado como a República da África do Sul. E também, depois de ser república, temos grandes comunidades de libaneses, gregos, italianos, portugueses, que também vivem em grandes colônias. Então, é uma mistura de gente, de línguas, religião, costumes, tudo que há se reflete na nossa gastronomia. Você perguntava se nossa gastronomia tem sabores muito intensos. Tem de todo. Temos sabores asiáticos, temos da Índia, dos curries, temos espécies africanas, temos a gente come de todo, é preparado de maneiras muito diferentes, porque todas essas misturas culturais traem consigo, agregam um valor agregado à gastronomia da África do Sul. Mas eu acho que como unimos todas essas diversas culturas, esta nação arco-íris é concentrada em duas coisas: o rugby, nosso esporte nacional, e o braai. O que é um braai? O braai é o nome para churrasco. A África do Sul também é um grande consumidor de carne bovina, de frango, de avestruz. Tudo que é apto para churrasco, a África do Sul está lá. Então, isso complementa muito com os vinhos, sim, com a cerveja também que produzimos, e com o deporte. Para pessoas que conhecem e seguem os deportes, os eventos mundiais, a África do Sul também foi campeão 3 anos consecutivos em rugby, nosso esporte oficial, nacional. E vendo toda essa possibilidade, né, de um país que vem crescendo, que tem tanta cultura, né, Flávia? A gente fica encantado com a gastronomia. Eu estou encantado aqui com o vinho da África do Sul. Eu sou apaixonado por vinho da África do Sul, mas esse em especial não conhecia. E ele harmoniza com vários pratos brasileiros. Dá para ser implantado dentro da nossa culinária aqui para harmonizar com os nossos pratos. Seria riquíssimo, né? Então você que é empresário, está acompanhando aí, traz o vinho da África do Sul para cá, pelo amor de Deus, a gente precisa dele. Mas é um país pronto agora para investidores. A África do Sul ela está no melhor momento dela para receber investimentos agora em várias áreas, né? Assim é. Quais são essas áreas potencializadas que eu posso estar levando o meu negócio para a África do Sul? Ok, desenvolvimento de infraestrutura. Como a África do Sul tem apenas 31 anos de democracia. Antes disso, teve um sistema da apartheid, não de segregação racial. Sim. Então, muita gente nesses 30 anos ha tenido um crescimento econômico, migrando de uma favela à cidade, da área rural à área urbana. É o crescimento de índice de fertilidade também. Então, necessitamos muito investimento em infraestrutura, de casas, escolas, centros médicos, saúde, mas também os portos, a parte de infraestrutura de conectividade. Como o continente também foi colonizado por diferentes países, temos que harmonizar o sistema de trenes, de rede de trenes, de sistema português, francês, britânico, para fazer realmente uma conexão de Cidade de Cabo até Cairo, distribuído em diversas rutas, para poder optimizar esta área de livre comércio continental africana, não? Que abarca 54 países. Também uma das áreas de investimento como indiquei, que a África do Sul tem, como muitos países africanos, muitos recursos naturais. Nós temos muito carvão para gerar nossa energia, mas carvão
não contribui ao câmbio climático. Então, temos que modificar a uma bioenergia. É o consumo de biocombustíveis, tudo muito mais verde para a proteção do nosso planeta. Não? Temos também oportunidades de exploração de gás em nossa costa. Temos tanto o Oceano Índico como o Atlântico. Agricultura, como tem um crescimento de população, de gente em todo o continente, mais ou menos 60% das terras agrícolas no continente não estão utilizadas. Então, para nós outros, Brasil é o compás, guia, nos ensina que temos muito que aprender da agricultura. Estamos em processos de falando com grandes sectores da agricultura, as cooperativas, todo essa os científicos como han desenvolvido as sementes para poder produzir arroz em zonas que não tem muita água, enfim, tudo isso. A agricultura é prioritária, a fabricação em geral, mineração, como indico, temos todavia muito ouro, muitos outros minerais. O grupo de platino é um grupo de minerais que abarca 6 ou 7 diferentes minerais que são fundamentais para poder produzir hidrogênio verde. De hidrogênio verde poder produzir as células para poder minimizar o impacto de contaminação de carga pesada terrestre. Mas também em área acadêmica, com os pós-grados, os doutorados, fazer todos esses estudos, tudo isso conjuntamente entre Brasil e África do Sul. Então, tem muito para ver, para estabelecer inversões. Inclusive a pesquisa, né? Porque eu acho que é uma região tão rica, tanto de cultura quanto de recursos naturais, que às vezes as universidades que querem fazer intercâmbio, fazer pesquisa, é um grande momento aí de investimento nessa questão da pesquisa também. Sim. Porque a gente não consegue construir nada sem pesquisa, né? Sem entender os reais motivos por trás de qualquer ação. Então, eu acho que é o momento exato de um boom de parcerias aí com a África do Sul. E ainda falando de África do Sul, ela está num momento diplomático muito importante, né? Porque ela tem um excelente relacionamento com o mundo todo. A África do Sul é uma... você acaba de passar a presidência do Grupo 20 de G20 na África do Sul. Então, este ano, a África do Sul está liderando estas reuniões. Somos também membros com o Brasil do BRICS, somos membros com o Brasil da IPSA. A África do Sul tem uma voz muito forte nas Nações Unidas, o Conselho de Seguridade. É um país que promove muito o uso de diplomacia como alternativa à guerra. É um país que também tem uma voz muito forte com o tema de direitos humanos. A história da África do Sul, como violou os direitos humanos das raças. Então, a nossa Constituição é muito forte nesse sentido. Os direitos humanos, não somente da África do Sul, mas em todo o mundo. Então, é por isso que tem uma voz muito forte com a guerra atual, sim, no Médio Oriente. O tema de meio ambiente, então, é um grande impulsor para fomentar, sair deste uso de carvão que nós temos, mas fazer uma transição que se ajusta. Nós não podemos indicar a todas as pessoas que trabalharam em minas de carbono para produzir energia, dizer, tchau, você não pode trabalhar mais, então busque outro emprego. Não. Como trabalhar para empoderar, sim, para dar as destrezas, o conhecimento de utilizar toda esta gente que trabalha em minas de carbono para que possam agora trabalhar em bioenergia, em biocombustíveis, nesse setor mais produtivo, mais limpo. Então, sim, tem um rol muito forte, uma voz muito forte também, sempre apelando e promovendo a inclusão de um país africano nesta reforma das Nações Unidas e das instituições de Bretton Woods.
estamos presentes no mundo, estamos presentes. Isso é muito importante, né? E olha, antes da gente finalizar aqui esse nosso encontro diplomático, aqui na mesa a gente também tem um produto da África do Sul, que esse já é conhecido por todos os brasileiros, né? Que é a nossa famosa amarula. Assim é. Então, se a amarula tem, eu vou mostrar a pequena garrafa. Temos estas que são mostras. Temos um distribuidor oficial que já traz todo o produto amarula da África do Sul. Estão com sede em São Paulo. Tem estas pequenas garrafas para demonstração. Eu quero mostrar que este é um amarula que tem um sabor a café de Etiópia. Temos outro que tem um sabor a vainilha e outro que tem um sabor a frutos vermelhos. Mas o tradicional é original amarula. E que é amarula? Amarula é um árvore que tem uns frutos. Uns frutos mais ou menos assim, que os elefantes adoram comer. Sim. É por isso que tem a imagem do elefante em seu logo. É porque é um fruto que os elefantes consumem em seu habitat selvagem. Este árvore, como cresce em diversas partes da África do Sul, o fruto é fermentado, é utilizado e transformado neste licor que tem um sabor muito agradável. Então, hoje também vamos a degustar. A produção tem uma garrafa já aberta ali do lado? Tem uma garrafa aberta, mas para vocês que querem degustar o amarula com sabor a café, ou se você prefere degustar o amarula tradicional. Vamos à tradicional, né? Que é a mais... Sim, vamos à tradicional. Vamos tentar. Isso também se pode misturar. A amarula não somente se bebe assim. Você pode utilizar também um licor de menta, não? E com uma colher agregar o amarula lentamente para não misturar os dois colores. Então, o verde do menta e o marrom da amarula convertem numa bebida que nós chamamos Springbok. Springbok é o animal oficial nacional da África do Sul. Também pode misturar com gelado. Mistura uma boa porção de amarula com uma boa porção de um bom helado, não sorvete. Gelato, não? Pode fazer como bebida ou como sobremesa. Então, pode utilizar para tudo. Pode ser um substituto de leite se você precisa tomar café com leite. A Flávia falou que ela quer tomar bastante. Que ela falou que ela é apaixonada por amarula. Então pode provar amarula em seu café. Eu vou até tomar um gole de água, né, para limpar o sabor. Para a gente potencializar aqui o sabor da amarula, porque essa é a verdadeira amarula, a da África do Sul. Assim é. Recusem imitações, hein? Tem que ser original. Por favor. As imitações não é o mesmo. Então, não, é bem diferente o aroma, né? Salud. E o olor, o aroma tem muito agradável também. Muito. Isto pode convertir-se em um problema, não? Todas as opções. Essa que é o do café da Etiópia é incrível, maravilhosa mesmo. É um sabor, quem é apaixonado por café como eu, e tem um detalhe, pode tomar ele com café, né? Sim. Faz o café normal, expresso, coloca lá um cálice, vai colocando devagarinho, e ele vai subindo aquele cheiro gostoso. Traz um aroma muito diferenciado no café. Gente, sensacional. Aqui a gente está conhecendo um pouco da África do Sul e realmente eu estou encantado. A gente falou um pouquinho, né? A gente não tem muito tempo, a gente vai ter que marcar mais bate-papos para conhecer um pouco mais e ir lá visitar o país, né, Flávia? Com certeza. A gente vai ter que montar uma agenda para conhecer o país, porque de fato são experiências únicas, é uma cultura muito rica e que com certeza todos os brasileiros que tiverem oportunidade
de fazer uma visita ao país, né, aquela lua de mel, que as pessoas vão sempre para os lugares tradicionais, vai conhecer a África do Sul, vocês vão se encantar, porque é um país extremamente valoroso, com uma cultura, com uma população extremamente acolhedora. Né? Esse é o grande diferencial do país. Antes da gente finalizar, eu queria perguntar para a Cecília, o que a Cecília iria falar para a Cecília de 10 anos de idade, aquela menininha sonhadora, e aonde a Cecília chegou hoje? A Cecília, de 10 anos, era artista. Eu encantava a arte. Mas, para mim, as coisas não han cambiado. Não han cambiado. Eu gostei sempre de viajar. Com família, sempre viajamos, conhecemos diferentes partes do mundo. A arte foi muito... sigue sendo uma paixão minha. Agora, eu pinto todavia. A nível personal. É minha terapia. Mas eu acho que impulsar, convidar a meninas, a mulheres que estão na escola, os meninos que estão cursando já a universidade, de cruzar as barreiras, de saber que todo pode. Sim, normalmente a diplomacia é um âmbito de muita presença dos homens, podemos ver as Nações Unidas, os governos, a quantidade de números presidentes que são maiormente homens, os políticos são maiormente homens, mas este é um campo onde a mulher tem tantas faculdades, tanta potencialidade para poder ser diplomata, ser política, ser presidente, ser próximo secretário-geral das Nações Unidas. Temos todas essas oportunidades, que não se limitem, e que sigam sua paixão também. Se querem ser artistas e diplomatas, se pode. Se querem ser artistas ou músicos ou bailarinas, ter outra paixão profissional, todos podem combinar. As mulheres temos uma faculdade para fazer o multitasking. Podemos ser mães, esposas, profissionais, chofer, psicólogo, médico, cozinheira, tudo. Não creio que tenhamos limite como as mulheres. E qual o recado da Cecília para os brasileiros que não conhecem a África do Sul? Liga-me. Vamos fazer um tour, vamos fazer algo para levar e brindar as oportunidades a todos os brasileiros para conhecer a África do Sul. A grande vantagem é que a África do Sul é muito mais econômico que o Brasil. Então, quando você cambia os reais na dólares e cambia os dólares na rand, que é a moeda da África do Sul, você vai ter grande quantidade de dinheiro para poder ter uma férias, vacação, experiência, luna de mel, comprar os diamantes, comprar o ouro, vestimentas, o artesanato da África, degustar com a gastronomia, a diversidade de vinhos, conhecer a gente, ter turismo de aventura ou um turismo mais relax, mais relaxado. Com o presupuesto do Brasil, a África do Sul oferece muitas oportunidades. Sejam todos bem-vindos à África do Sul. Flávia, que honra estar aqui do seu lado, né, ao lado dessa mulher tão incrível que é a Cecília, aprendendo tanto sobre a África do Sul. Eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu que sou muito grata e estar com a Cecília é um motivo de muito orgulho, porque ela vem trazer hoje essa mensagem sem dizer nada. O lugar de uma mulher é aonde ela quiser, principalmente na diplomacia, conectando nações, oportunizando negócios, e eu estou muito grata por você trazer e viva as mulheres na diplomacia. Vamos brindar por isso. Então fica aqui o nosso brinde a todas as mulheres de todas as áreas, de todas as nações. De todas as nações. Saúde. Saúde. Pessoal, o nosso diálogo, o nosso bate-papo diplomático vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência de vocês, você que nos acompanhou através aí dos nossos canais oficiais ou através das redes sociais, e lembrar que a gente precisa do seu compartilhamento, né? Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão poder conhecer um pouco mais dessa cultura tão fantástica da África do Sul e acompanhar os nossos bate-papos aqui, que a gente vai estar sempre trazendo convidados ilustres, importantes, sempre trazendo informação para vocês, que é o mais importante. Na nossa vida,
levam tudo da gente. Podem levar sua casa, seu carro, seu dinheiro, mas o seu conhecimento é só seu. Então aproveite esse podcast que agregue muito conhecimento a vocês e compartilhe com aquelas pessoas que você ama. E mais uma vez, muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Cecília, pela presença. Obrigada para vocês. Pessoal, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos